Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, o Evangelho é a eficácia da oração. Seja o que for que pedirem na oração, creiam que obterão e lhes será concedido. São Marcos. Há pessoas que contestam a eficácia da oração e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossa oração não pode mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que Deus não pode abrogá-las segundo os caprichos de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça diante de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus lhes deu o juízo, a inteligência para não se servir-se deles, a vontade para não querer, atividade para ficar inativo. Uma vez que o homem é livre de agir, num sentido ou em outro, seus atos têm para ele próprio e para os outros consequências subordinadas ao que faz ou deixa de fazer por sua iniciativa. Há, portanto, fatos que forçosamente escapam à fatalidade, que não rompe tampouco a harmonia da lei do universais, as leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se baseia o mecanismo. Deus pode, portanto, atender certos pedidos sem interferir na imutabilidade das leis que regem o conjunto, visto que sua anuência fica sempre subordinada à sua vontade. Seria ilógico concluir da máxima: o que quer que seja que pedirem pela oração, lhe será concedido, que é suficiente pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não atender a todo pedido que lhe for feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim, procede um pai sensato que recusa ao filho as coisas contrárias ao interesse deste. Geralmente, o homem vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixa sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma cirurgia que deve trazer-lhe a cura. O que Deus lhe concederá, se a ele se dirigir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá o meio de ele próprio conseguir desvencilhar-se das dificuldades, por intermédio das ideias que lhe fará surgir pelos bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Assiste aqueles que se ajudam a si mesmo, segundo essa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Mas não assiste aquele que tudo espera de um socorro estranho, sem fazer o uso de suas próprias faculdades. Na verdade, na maioria das vezes, o homem preferia ser socorrido por um milagre, sem ter que fazer absolutamente nada. Tomemos, por exemplo, um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer, deixa-se cair por terra, ora a Deus que o assista, e espera, mas nenhum anjo veio lhe dar de beber. Um bom espírito lhe sugere, contudo, a ideia de levantar-se e seguir um dos caminhos que se apresenta diante dele. Então, com um movimento maquinal, reunindo suas forças, ergue-se e caminha ao acaso. Chegando ao topo de uma elevação, descobre ao longe um riacho. Ao divisá-lo, recupera a coragem. Se tiver fé, exclamará:
Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive, que sorte a minha por seguir o caminho da direita em vez daquele da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente bem. Como me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas poderá alguém dizer que o bom Espírito não lhe disse claramente: segue esse caminho e no fim encontrará o que necessita? Porque não se mostrou a ele para ajudá-lo a sustentar em seu desfalecimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Era para ele ensinar, primeiramente, que é necessário ajudar-se a si mesmo, usar suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança nele e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, chora e espera que venha levantá-la. Se não vier ninguém, faz esforço e ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou o enviado de Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiando em seu companheiro, nem sequer teria necessidade de pensar. É por isso que o anjo só se deu a conhecer no regresso. Bem, meus irmãos, a eficácia da oração. Infelizmente, tem muita gente realmente que espera de milagres, né? Acho que é só estalar o dedo que Deus vai fazer tudo o que eles querem. Mas não é assim. Como o irmão falou aqui, ajuda-te, o céu te ajudará. Foi Jesus que nos disse isso. Ajuda e o céu te ajudará. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte se nós queremos a ajuda de Deus. Não é ficar sentado esperando o milagre, não. Né? Muitas vezes, a gente já viu várias vezes aí avião que cai, né? E às vezes uma pessoa que não tem que passar por aquilo, chega na hora da viagem, alguma coisa acontece e ela não pega o avião, porque ela não precisava passar por aquilo. Então, com certeza, algum espírito de luz, um anjo da guarda, um espírito amigo, deve ter ajudado essa pessoa, tipo para atrasar o carro, ou para ele resolver não viajar, assim evitando que ele passasse por uma coisa que não tinha necessidade. Então, quando as pessoas oram com fé e confiança, sempre acontecerá isso de Deus nos ajudar, nos desviando de um perigo do qual a gente não precisa passar. Mas quando a pessoa não ora, não vigia, né? Às vezes o anjo está ali tentando falar com ele, não vai pegar esse avião hoje não, deixa para viajar outro dia. Não, eu tenho pressa, a pessoa pensa, né? Eu tenho pressa, eu tenho que fazer isso hoje, eu não posso perder esse avião, e fica nervoso, agitado, eu tenho que pegar esse avião. O espírito de luz faz tudo para evitar aquela pessoa de pegar o avião, mas a pessoa não escuta, aí às vezes acaba desencarnando antes da hora, ou sofrendo um acidente muito grave, ficando muito ferido, né? Então, Deus sempre dá um jeito de nos ajudar quando a gente tem merecimento, quando a gente faz a nossa parte e quando a gente procura agir conforme as leis de Deus. Porque Deus não pode realmente mudar as leis dele, né? Digamos assim, uma pessoa morreu, desencarnou. Aí porque tem um pai, uma mãe e um filho pedindo: Deus, traz o meu pai de volta, traz meu filho de volta. E Deus vai atender porque ele pediu? Não. Uma vez que o corpo do desencarnado, da pessoa, né, que desencarnou, foi desligado, o fio de prata que fica ligado em nós, né? Quando nós estamos vivos, nós temos esse fio de prata em nós. Quando a gente desencarna, morre, esse fio de prata é rompido. Então não tem como voltar ao corpo. Então não adianta milhões de pessoas estar pedindo lá, traz ele de volta, traz ele de volta, que Deus não vai contra as suas leis, né? Como aconteceu no caso de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Para as irmãs, para as pessoas, Lázaro teria morrido. Mas não, ele não morreu.
fio de prata dele não foi rompido. Aconteceu com ele como aconteceu naquele tempo e acontece hoje, aquela doença que esqueci o nome da doença, calapsia, qualquer coisa assim, esqueci o nome, né? Que várias pessoas já desencarnou com esse problema e quando foi na sepultura o corpo do defunto estava ali virado, catalepsia, isso, acho que é isso mesmo. Porque a pessoa foi enterrada viva e a hora que ela acorda e volta para o corpo, que vão mexer no caixão, a pessoa mudou de posição. Imagina o desespero desse espírito, né? Se ver fechado no lugar porque confundiram achando que ele estava morto. Então, o que aconteceu com Lázaro foi isso. Por isso, ele estava naquela catalepsia já 4 dias. Jesus falou com ele, Lázaro, vem para fora. Né? Então, ele acordou o Lázaro daquela catalepsia. Então, ele voltou ao corpo. Então, todas aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, como de uma menina lá, né, que parecia estar morta, é porque é essa doença que faz a pessoa parecer que está morta, mas não está. Então, Lázaro acordou, mas um tempo depois ele desencarnou, né? Então, a oração, a nossa fé em Deus faz com que nós sejamos socorridos quando realmente precisarmos de ajuda. Quantas vezes eu tinha costume de sair 5 horas da manhã para andar de bicicleta aqui em São João del Rei, né? E às vezes eu pensava assim, eu vou passar por essa rua aqui. Aí eu escutava falando comigo, não passa por aí. Às vezes, uma vez eu estava indo já uma distância muito grande, eu ia continuar indo mais para frente, eu escutei, não continua, volta. Que é porque a espiritualidade sabe no lugar que eu vou passar que não tem perigo e onde tem risco, eles me falavam, não vai por aí. Então, Deus sempre nos ajuda, sempre, sempre, né? Uma vez eu fui levar o meu filho Thompson em Belo Horizonte para consulta, quando chegou lá ele precisou ficar internado. E quando eu viajava eu tinha que tomar remédio para enjoo, né? Isso me dá um pouco de sono. E tinha que levantar muito cedo para poder ir chegar lá no horário da consulta. Aí nesse dia que ele ficou internado, eu voltei sozinha. Aí parei, almocei. Quando eu estava chegando perto de Lagoa Dourada, que às vezes a pessoa quando está com sono vai sentindo que ela vai dormindo. Mas eu não estava sentindo com sono. Eu sei que eu estava indo atrás de um carro. Quando veio eu dormir, não vi que eu dormi. Quando eu já lá ia assim para o esbarrancado, assim, eu acordei e desviei o carro, né? Aí depois lá vai eu de novo. Tinha uma caminhonete na minha frente. Eu já estava quase batendo na caminhonete quando eu acordei. Então, eu não vi que eu estava dormindo. É como se eu tivesse apagado, né? O cansaço faz isso, a pessoa apaga sem perceber. Então, por 2 vezes eu dormi no volante. Aí eu parei em Lagoa Dourada, perguntei à moça se ela tinha café lá, falei, aqui a gente não vende café não. Aí expliquei para ela, assim, você espera aí que eu vou fazer um café para você. Aí lavei o rosto, tomei o café, ela falou assim, senta aí, espera um pouco o sono passar. Aí quando eu cheguei em casa, meu marido já estava preocupado com a minha demora, né? Então o cansaço, o remédio que eu tomei, me fez eu dormir no volante. Só não aconteceu nada, porque graças a Deus eu tenho a espiritualidade amiga que me protege, né? Então, devemos orar sempre, pedindo força a Deus para iluminar nossa mente, nosso coração, pedir a Jesus que nos mostre caminhos, os caminhos certos que a gente deve seguir, que nos ajude a desviar do mau caminho, se a gente tem alguma malícia ou vícios de bebida ou de droga. Se pedir com fé, com confiança, essa ajuda, Deus vai nos dar coragem, vai nos dar força para a gente vencer a nós mesmos nas nossas imperfeições. Então, podemos sim orar. Uma pessoa que está doente, com câncer, sofrendo muito, podemos pedir a Deus, já que aquela pessoa tem que passar por aquilo, devemos pedir a Deus que dê ela força, coragem para passar por aqueles momentos de sofrimento e que, se possível, alivie um pouco a dor daquela pessoa. Aí, se aquela pessoa merecer, Deus vai ouvir nossas preces
E aquela pessoa pode estar lá do outro lado do mundo. Ela vai sentir um alívio, vai dormir, que enquanto dorme não sente dor, né? Então, nenhuma prece deixa de ser atendida. Então, se Deus nos mostrasse o caminho, vai lá naquele poço lá, que lá tem água, como o nome do deserto. Seria fácil, ele ia, né? Mas a pessoa tem que mostrar coragem, força. Não, eu vou seguir adiante, Deus vai me ajudar. Se eu tiver fé, Deus vai me ajudar e eu vou falar graças a Deus, louvado seja Deus. Mas aquele filho ingrato fala, foi sorte minha, Deus não teve nada a ver com isso, né? Assim como o anjo de Tobias, se eu tivesse mostrado para Tobias que estava junto dele, Tobias ficaria só esperando o anjo guiar ele. Mas o anjo só se mostrou depois. Então, quantos anjos, digamos assim, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que às vezes fala assim para a pessoa, para de beber, olha o que a bebida está fazendo com a sua vida, olha a sua família, larga, para de beber, se você quiser ajuda, eu te ajudo. É Deus colocando aquela pessoa no caminho do outro. Mas, se ele não quer escutar, fazer o quê? Deus faz tudo para nos ajudar. A espiritualidade tem um trabalho danado para ajudar as pessoas a desviar do vício, porque tem um ente querido pedindo. Faz um esforço muito grande para evitar que uma pessoa suicida. Quando uma pessoa suicida, pensa em suicidar, é como se tocasse uma trombeta lá no céu. A espiritualidade amiga vem tudo tentar impedir o suicídio, porque tentar impedir antes é mais fácil do que socorrer o espírito depois que ele suicidou. Então, quanta gente no momento, por causa da depressão, de estar isolado dentro de casa, muitos estão suicidando, né? Tirando sua própria vida, jovens, crianças, estão suicidando no momento de desespero. Então, que Deus tenha de misericórdia dessas almas, né? Porque a gente precisa ter força, fé em Deus para passar pelas nossas aprovações. E que nos dá força para passar por isso é a prece. A oração feita com fé, ela nos dá muita força para vencermos os momentos difíceis. Os momentos difíceis de nossa vida, que todos nós temos. Então, meus irmãos, nos momentos de aflições, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar que ele carregou a cruz, né? Sem reclamar, sem acusar ninguém, porque nós somos responsáveis pelas nossas dores, nós somos herdeiros de nós mesmos. Às vezes, em outras vidas, dizemos coisas terríveis com outras pessoas e quando chega nessa, chegou a hora da cobrança. Então, é causa e efeito. Se a causa não está nessa vida, está na outra, né? Porque tem coisas dessa vida que nós passamos que são consequências de atitudes dessa vida, mas também pode ser de outras vidas. Então vamos ter fé, esperança e pedir a Deus, nos dê força, Senhor, para vencermos as nossas dificuldades, para vencer os nossos vícios. Jesus, nos mostre o caminho certo, ilumina os meus passos, para que eu não caia mais, para que eu não erre mais. Com certeza, feita com fé, vai ser atendida. Assim como Chico Xavier falou sobre a oração, que uma oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Tipo, uma mãe está com um filho muito doente. Senhor, me socorra, me ajuda. Ajuda o meu filho. Não precisa muito. Se saiu do coração com poucas palavras, Jesus, socorra-me, estou em perigo. O socorro virá. Né? Então é isso o evangelho de hoje, meus irmãos. A eficácia da oração, feita com fé, tem poder de transformar as coisas. Mas da boca para fora não adianta para nada, né? Então vamos sempre orar com fé e confiança, ter fé em Deus, ter fé no amanhã, de que amanhã será um dia melhor, né? Se hoje chove, amanhã faz sol. Graças a Deus. E graças à chuva também, que nós precisamos dela. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. Que assim seja.